Para a gente ganhar tempo, eu quero ler um texto que está lá em Gênesis, capítulo 50. Na verdade, é o final do livro de Gênesis, literalmente a reta final do livro de Gênesis. Se você tem aí o seu celular, quiser acompanhar, enfim, fica à vontade. Se não, eu acredito que vai aparecer ali no telão, está ali no telão. Então, se você quiser acompanhar pelo telão também, fica à vontade. Eu vou ler daqui, tá bom? A gente vai ler 4 versículos, do 22 ao 26, que diz assim: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a 3ª geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez com que os filhos de Israel, seus irmãos, lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. E morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse personagem bíblico José. Se você possivelmente foi criado dentro da igreja, eu fui criado dentro da igreja, então eu ainda pequeno lá em alguma versão da geração nova que eu devo ter passado na minha vida, ouvia muito sobre essa história de José. E José é um personagem, vou colocar uma palavra aqui, relevante no Antigo Testamento. José, ele passa por histórias na sua vida e ele passa por desafios na sua vida que apontam, em várias dessas vezes, para o que Jesus faria na terra. José, ele tem essa relevância no Antigo Testamento porque ele é um personagem que simbolicamente aponta muito e profeticamente aponta muito para esse Jesus que viria e o que ele faria. Então, por exemplo, José, ele é aquele que tem um sonho, compartilha esse sonho com seus pais e com seus irmãos a respeito dos astros celestiais se prostrando na direção dele, dos feixes de trigo se prostrando na direção dele, e que, ao fazer isso, tem a sua vida ameaçada pelos seus irmãos. Seus irmãos armam contra ele, o levam para um lugar deserto, jogam ele num poço, com a intenção de tirar a vida de José. Tamanho a revolta deles, e olhar e falar assim: como assim? Você está dizendo que eu vou me prostrar diante de você? E quem tem irmão sabe, quem tem irmão já entendeu essa dinâmica, né? Sabe que não precisa de muito motivo para a gente arrumar confusão entre si. Então, José, no momento, ele é esse personagem, é o personagem que tem um sonho, que compartilha esse sonho e que tem a sua vida ameaçada pelos seus irmãos. Dali ele é vendido como escravo. Ele passa por uma rota, o que hoje, em termos modernos, seria, ele entra numa rota de tráfico humano. E ele vai parar na casa de Potifar. E ele começa a servir na casa de Potifar como um escravo ali. E mais uma vez ele entra numa arapuca. A esposa de Potifar tenta alguma coisa a mais com ele, ele rejeita, e a esposa de Potifar o acusa de ter assediado. José vai parar na cadeia. E ele fica na cadeia durante muitos anos, até que, no fim da vida de José, ele sai da cadeia e ele assume a posição de governador do Egito. Ele assume a posição de segundo homem mais importante do mundo naquela época, abaixo apenas de Faraó. Esse é o personagem, de uma forma muito sintética, esse é o personagem José. E ele ter sido entregue à morte pelos seus irmãos aponta para um Jesus que seria entregue à morte pelos judeus. Ele ter sido colocado, assentado no trono de maior poder, fala sobre esse Jesus que viria para sair do fundo do poço, da morte, da cruz, para reinar como Rei dos Reis. Então, a vida de José, em vários momentos, vai apontando para Jesus. E ele se torna, por isso, um personagem extremamente relevante no Antigo Testamento. Agora, em dito tudo isso, e à luz de toda a história que José, de tudo que José percorreu na história dele, as últimas palavras que José fala são: quando vocês forem embora, levem os meus ossos daqui. No meio de toda essa história, de tudo que ele conquistou, o que José mais queria
é que os ossos dele não ficassem no Egito. Agora, a minha cabeça, obviamente, do século XXI, acha estranho. Talvez um conceito mais moderno seria, olha, quando eu morrer, faça uma estátua para mim. Faça uma estátua para mim ali na frente do Maracanã, vestido uma camisa do Flamengo, segurando o título da Libertadores de 2021 que está vindo aí. Mas não é isso que José está pensando. José, ele fala assim, olha, tudo que eu vivi, toda a minha história, eu ter quase perdido a minha vida, eu ter sido escravo, eu ter sido preso, eu ter saído da prisão para o lugar de maior poder no mundo, nada disso importa. No dia que eu morrer, nada disso importa. Eu não quero que vocês contem adiante, eu não faço questão de nada disso. Eu só peço uma coisa, e é impressionante o peso do que José faz. Ele faz com que seus irmãos lhe prestem um juramento. Fala assim, eu quero que vocês jurem para mim que no momento em que Deus intervier, no momento em que vocês saírem daqui e forem para a terra prometida, vocês vão buscar os meus ossos onde quer que eles estejam e vocês levem os meus ossos daqui. Você quer ver isso ficar ainda mais estranho? Ou mais suspeito, digamos assim? Existe um capítulo na Bíblia, Hebreus 11, eu sempre aprendi quando eu era moleque que era o capítulo da fé, era o rol da fé. Se você ler Hebreus 11, você vai ver todas essas histórias incríveis e maravilhosas do Antigo Testamento, de Abraão que creu e virou pai de uma multidão e de gerações por vir, enfim, de Noé que acreditou e que, enfim, construiu a arca e salvou a humanidade do dilúvio. Você vai olhando Hebreus 11, você vai vendo esses grandes heróis da fé. Agora, sabe o que Hebreus 11 fala sobre José? Depois de tudo isso que eu te contei, depois de toda a história que eu te contei, sabe o que Hebreus 11 fala sobre José? Vai aparecer aí Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 22, falando sobre José, fala o seguinte: pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. E acabou, e a partir dali o autor aos Hebreus segue para o próximo personagem da Bíblia. O autor aos Hebreus, escrevendo o rol da fama da fé, escrevendo o capítulo da fé, ele olha para toda essa história de José, tudo isso que eu te contei, e ele fala assim, o que tem de mais precioso e mais importante, e aquilo que você não pode deixar de saber sobre José, é que quando ele morreu, ele deu instruções acerca dos seus ossos. E todas as outras vezes que ele apontou para Jesus não são nem mencionadas pelo autor do livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus. Então é muito interessante e é muito curioso que a Bíblia se atenha tanto a esse tema. E trate esse tema de uma forma tão relevante, os ossos de José. Os ossos de José não poderiam ficar no Egito. Os ossos de José não deveriam ficar no Egito. E antes da gente evoluir aí, eu preciso só abrir um parêntese aqui, porque a gente, como Colab, ficou durante os últimos 3 meses trabalhando a temporada Alcance. A gente, por 3 meses, ficou falando sobre alcance. Em síntese, o tema alcance que norteou Zoe, Vibe e Lemp no último trimestre, falava sobre nós termos sido alcançados por Deus e termos sido chamados para anunciar um Deus que alcança os outros. O tema alcance era um tema que falava assim, olha, eu, quando mais precisei, quando estava no meu momento mais tenebroso, mais escuro, quando eu estava no meu pior momento, eu fui encontrado por Deus. Eu fui alcançado por Deus. Eu fui alcançado pela graça de Deus. Eu fui alcançado pelo amor de Deus. Quando a Bíblia vai falar que quando a gente era inimigo de Deus, ainda assim Ele foi e alcançou a gente. E agora a gente entende que esse mesmo Deus que está em movimento, e esse Deus que em movimento me achou onde eu estava, continua em movimento para achar todas as outras pessoas que Ele amou, e amou perdidamente, a ponto de se entregar numa cruz por elas. É por isso que o título do que eu quero falar com você hoje é Deus em movimento. Deus em movimento. O Deus que está em movimento, que me achou quando eu precisei, é o Deus que está em movimento dessa porta para fora.
é o Deus que não está restrito aqui. Você não precisa vir aqui para encontrar esse Deus. Você entende isso? A galera da internet consegue dar um graças a Deus do lado de lá. Você não precisa vir a um templo para encontrar esse Deus. Esse é um Deus que está em movimento. Esse é um Deus que está alcançando pessoas lá fora. Esse é um Deus que se empatiza e se solidariza de pessoas que no meio dessa pandemia perderam seus recursos, perderam seus familiares, perderam sua saúde. Esse é o Deus que está em movimento. E esse é o Deus que a gente anuncia. A gente anuncia um Deus que sim, tem amor e está com o amor se movendo por aí para se manifestar com graça e favor. Ele não está querendo se manifestar com juízo, com raiva, com ódio, com punição. Ele é um Deus que está em movimento por aí para alcançar as pessoas e manifestar o seu amor por elas. E o que eu acho bonito dessa fala de José, antes da gente se aprofundar nela, é que José ele tem uma convicção tão firme no coração dele, de que Deus viria em favor do povo que estava escravo ali, que ele fala assim, olha, só lembra de mim, só lembra de levar os meus ossos quando isso acontecer. Ele está falando assim, olha, eu vou morrer, eu não vou ver na minha geração, eu não vou ver com os meus olhos esse povo sendo liberto daqui, mas eu creio de tal forma, eu tenho tanta certeza, eu tenho tanta convicção de que Deus não vai falhar, de que a palavra dele não vai voltar atrás, que eu peço que você me jure que no dia que você sair daqui, você leve os meus ossos. Só para referência, demorou 430 anos depois desse momento, até que de fato viesse o cumprimento da promessa. Mas José ele falava assim, cara, eu estou tão convicto que eu peço que você, quando eu morrer, me leve daqui. E embora não esteja explícito isso na Bíblia, eu imagino, e aí eu tento me colocar nessa posição de José. José, ele passou pelo inferno na terra. José teve a sua vida ameaçada, ele foi traficado como objeto, ele foi colocado para vender como se fosse um animal. José, ele experimentou o que tinha de pior nessa terra, e em todo momento ele viu o agir de Deus. Ele viu que o mesmo Deus que prometeu para ele em sonho, quando ele era pequeno, lá no início da história, era o mesmo Deus que continuava acompanhando ele a cada passo da jornada, e que cuidava da vida dele em cada passo da jornada, e que levou ele até viver o cumprimento daquele sonho. Então eu imagino José nas entrelinhas dizendo, meus irmãos, se Deus fez por mim, se o Deus que prometeu para mim cumpriu, então tenha certeza que ele também vai cumprir para vocês. Se o Deus que falou comigo não mentiu, se aquele mesmo Deus, ele permanece verdadeiro, se a palavra dele continua sendo confiável para a minha vida, e eu sei porque eu vivi tudo que eu vivi, e eu vi o agir de Deus de primeira pessoa, então eu tenho certeza, convicção, de que Deus também virá em favor desse povo, porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E quando a gente fala de alcance, nos últimos 3 meses do Collab, a gente falava sobre isso. A gente falava sobre, cara, temos todos nós aqui as nossas histórias, as nossas cicatrizes, os nossos troféus, as coisas da nossa vida que a gente gosta de mostrar e as coisas da nossa vida que são difíceis para a gente de lembrar. Mas sabe, o mesmo Deus que acompanhou a gente em todos esses percursos é o Deus que está querendo estabelecer o reino dele aqui nessa terra para todas as pessoas. Sabe, aqui eu tenho certeza que tem pessoas que experimentaram cura sobrenatural. E eu tenho certeza que tem pessoas que estão passando por dificuldades na área da saúde, seja sua, seja de outra pessoa. Se existe um Deus capaz de liberar cura para um, esse mesmo Deus, ele é fiel para te atender na sua necessidade. Agora, existem pessoas aqui também que creram e que tiveram que passar pelo luto. E eu também tenho certeza que na nossa comunidade tem pessoas que creram e que hoje estão vivendo luto. O mesmo Deus que conforta, que transforma o luto em festa na vida de um, é o Deus que está te acompanhando na sua jornada de luto, onde quer que você esteja. Alcance é isso. É falar, Deus me alcançou, Deus me achou.
Deus fez por mim, Ele foi fiel para mim, a palavra dele não é mentira, e eu posso te dizer que ele não é mentira, eu sou uma evidência, eu sou prova viva de que esse Deus não mente. Então se encoraje de onde você está, tenha fé de onde você está, se mantenha firme na convicção que você tem, porque Deus não volta atrás, Deus não mente, Deus não falha. O mesmo Deus de José é esse Deus que a gente celebra hoje. E sabe, passaram-se mais de 400 anos, José numa plena convicção, falou, cara, esse dia vai chegar, e no dia que chegar, vocês só lembrem dos meus ossos. E passado mais de 400 anos depois, enfim, o grande dia veio. E para te dar um contexto, antes da gente ler Êxodo capítulo 12, esse dia veio através da chamada Páscoa. Certamente você conhece a Páscoa. Deus chama Moisés, perdido num deserto, e ele fala, cara, você vai libertar o meu povo. Seguindo nessa história, a gente vem as 10 pragas do Egito, as conhecidas 10 pragas do Egito. E na 10ª praga, a praga que viria para matar os primogênitos dos egípcios, tanto de animais quanto seres humanos, Deus ele dá uma orientação para o seu povo. Ele fala, olha, a partir de agora vocês vão celebrar a Páscoa. E ele começa a dar detalhes da Páscoa. Vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar o cordeiro, vocês vão se unir. Se tiver alguém sozinho, vocês vão se unir até que vocês possam compartilhar de um cordeiro. Ninguém vai ficar desassistido, ninguém vai ficar abandonado. E vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, vocês vão marcar na porta, nos umbrais da porta. Em cima, dos lados, embaixo, um sinal claro da cruz, profético da cruz. E vocês vão ficar ali e vocês vão ser protegidos dessa praga. O povo se junta, celebra, segue à risca o que Deus tinha orientado para eles e passa aquela noite da Páscoa, vem a 10ª praga sobre o povo do Egito, morrem os primogênitos e esse é o pano de fundo para Hebreus capítulo 12. Eu queria ler aqui Hebreus capítulo 12, versículos 31 e 34. Também vai aparecer ali no telão, eu acho. E naquela mesma noite, ou seja, a noite em que os primogênitos tinham morrido, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, saiam imediatamente do meio do meu povo, você e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios, e agora eu quero que você comece a construir na sua cabeça e na sua imaginação o pandemônio que não deve ter se instaurado no Egito. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo, todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Olha a urgência, olha o caos que se instalou no Egito. De repente os egípcios notam que os primogênitos estão mortos, eles entendem o perigo que eles estão correndo e eles começam a expulsar os judeus dali de dentro. E vamos começar a construir essa imagem. Os egípcios começam a entrar na casa dos judeus, por que não? E começam a falar, cara, sai daqui, sai do meu país, vai embora do meu país, vai embora daqui, porque a minha vida está sob ameaça. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que tem gente morrendo na minha casa, teve gente morrendo na casa do meu vizinho e eu não estou a fim de pagar para ver o que vai acontecer. Então sai daqui. E eles começam a entrar nas casas e tirar os judeus. Eles começam a ficar nas ruas, gritando, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Agora você imagina uma comoção, uma cidade, um país fazendo isso. Os judeus que saíram não eram 5, não eram 6, eram milhões de pessoas que estavam saindo desse país. Era a grande referência na época. Então você imagina o pandemônio, imagina o caos nas ruas, todo mundo indo embora, os judeus carregando o pão ainda sem fermento, a massa do pão, não deu nem tempo de assar o pão. Eles, do jeito que tinha, eles botaram as coisas nas costas e saíram correndo. No meio disso tudo, e você vai achar isso lá em Salmo 105, a Bíblia diz que dentre o povo que estava saindo, os judeus que estavam saindo do Egito, não tinha entre eles ninguém enfermo.
Então, enquanto tudo isso está acontecendo, Páscoa, o povo na rua correndo, todos curados, todos com saúde restaurada. Aí eu vou botar uma camada nova. Imagina agora o cara que não estava enxergando direito e que no meio daquela confusão toda ele fala assim, eu estou enxergando de novo. Eu estou enxergando de novo. E tem um egípcio que está gritando para ele, eu não ligo, vai embora. Você está enxergando? O caminho, a porta é ali, ó. Vai embora ali. Agora você já sabe para onde sair. Imagina o cara que tinha lá o problema na perna. E ele fala, cara, agora eu consigo andar, agora eu consigo correr. E o egípcio fala assim, pois corra daqui, rala. Além disso, o mesmo Salmo 105 vai dizer que o povo passava e virava para os egípcios e falava assim, pois então, me dê o teu ouro e me dê a tua prata, me dê o que você tem de riqueza aí. E os egípcios falam assim, meu irmão, toma, meu Rolex, meu iPhone, toma a chave do meu carro, eu não ligo, toma o que eu tiver, só pega e vai embora. Então você tem um cenário num país em completo caos. Pessoas correndo para um lado, para o outro, gente curada no meio da rua, se dando conta que eles estavam sendo curados e sendo expulsos ao mesmo tempo. Os judeus fazendo recolhendo o que tinha de tesouro no meio dos egípcios. E no meio desse caos, existe alguém que sai dali e se lembra que existe um juramento. E existe um juramento para buscar os ossos de José. A banda, se quiser subir. Existe um juramento para buscar os ossos de José. Os ossos de José não podiam ficar no Egito. Vamos imaginar que Moisés é essa pessoa. Não está claro, a gente não sabe quem se atribuiu da responsabilidade de ir. Mas imagina que à medida que o povo está correndo para um lado, o povo está correndo para a porta, os egípcios estão expulsando todo mundo, tem gente realizando que foi curada, tem gente acumulando quilos e quilos de ouro e de prata e saindo do Egito às pressas, sem conseguir arrumar mala, sem conseguir arrumar nada, botando a massa de pão no meio das roupas e jogando nas costas. No meio disso tudo, uma multidão correndo numa direção só, a direção da saída para o Egito. Existe alguém indo na direção contrária, existe alguém dizendo, cara, existe um juramento, eu preciso cumprir esse juramento. Os ossos de José não podem ficar aqui, os ossos de José têm que sair. E lembra que a gente está falando do Egito, então é a múmia de José. Eu preciso ir lá buscar a múmia de José. Eu preciso ir lá onde é o sarcófago, onde que é o sarcófago que esconderam o corpo dele. E você imagina essa pessoa na contramão do movimento, desesperada, querendo cumprir um juramento. E ela chega no sarcófago, ela acha o sarcófago, ela arromba o sarcófago, tira a múmia de José. E à medida que todo mundo sai correndo, sai alguém correndo com uma múmia no colo. Só que no momento que essa pessoa sai correndo com uma múmia no colo e sai correndo na direção do deserto, onde o povo iria se reunir, iria fugir do Egito, o que ele deixa para trás é um túmulo vazio. No momento que ele pega os ossos e ele sai correndo, ele deixa para trás um túmulo vazio. A Páscoa aponta para a cruz. Só que a cruz não era o final. Porque no terceiro dia, Jesus ele ia ressuscitar. E ele ressuscitou. A cruz, o símbolo da Páscoa, foi cumprido em Jesus, quando ele morreu na cruz. Levou os nossos pecados, nos reconciliou com Deus, liberou graça, favor. Só que ele não veio só morrer na cruz. Ele não veio só se entregar ali naquela cruz. A história não ia acabar ali na cruz. A história tinha um capítulo a mais. Tinha um outro desfecho, que era o desfecho de um Deus rompendo a pedra do túmulo e saindo do túmulo, deixando o túmulo vazio. Aquele túmulo se tornou inútil. Aquele túmulo não tinha mais valor. Aquele túmulo precisava ficar vazio, porque Jesus não podia ficar morto. Jesus não podia ficar preso. Jesus está vivo. Ele precisava sair dali e tomar o mundo, porque ele tinha um reino para estabelecer na terra.
Quando Moisés, quando quem quer que seja, foi lá buscar a múmia de José, no momento que ele pega a múmia, bota no colo e sai correndo, ele deixa para trás o símbolo da ressurreição. Ele deixa para trás a profecia da ressurreição. Ele deixa para trás algo dizendo, olha, sim, vai vir o Messias, sim, vai vir o Cordeiro, sim, ele vai morrer naquela cruz, mas não fiquem tristes porque o túmulo vai ficar vazio. Ele não vai ficar preso nesse túmulo. Ele não vai ficar travado nesse túmulo. Mas ele vai ser liberado para encontrar o povo onde o povo estiver. E para caminhar com o povo pelo deserto. E para chegar com o povo até a promessa. A presença de Deus foi liberada naquele momento para andar com a gente na nossa jornada. Por onde a gente andar. A gente não celebra um Deus que está preso em lugar nenhum. A gente não celebra um Deus que está preso num templo. A gente não celebra um Deus que está preso num túmulo. A gente não celebra um Deus que está preso em lugar nenhum. A gente celebra um Deus que por onde eu for vai comigo. A gente celebra um Deus que está em constante movimento. A gente celebra um Deus que se eu me esconder, Ele me acha. A gente celebra um Deus que se eu estiver passando por luto, por tristeza, Ele vai estar comigo, Ele vai estar andando comigo. A gente celebra um Deus que se eu estiver comemorando as minhas conquistas, Ele também está comemorando as minhas conquistas comigo. A gente celebra um Deus que deixou o túmulo vazio para caminhar e andar com o seu povo, pelo resto da jornada que tinha pela sua frente. E note, todos foram curados. Mas você pode estar plenamente curado que você não vai sobreviver 40 anos no deserto. Eles saíram, acumularam riquezas e riquezas e riquezas. Só que no deserto, o que eles iam fazer com todo aquele ouro? Aquele ouro acabou se transformando num bezerro que virou um ídolo para o povo. As famílias que foram unidas não conseguiram usufruir, também unidas, da promessa, porque houve uma troca de gerações no meio do caminho. Sabe, as coisas que eles conquistaram vieram, foram celebradas, apontam para o que a graça vem liberar na nossa vida, mas não era isso o Deus que eles tinham. O que era firme, o que era constante, o que não mudava nunca ao longo da jornada, era aquela múmia de José, que andavam com eles a cada passo que eles davam. 40 anos. Por 40 anos, alguém carregava aquela múmia, para lembrar o povo que dinheiro pode vir e pode ir. Saúde, a gente crê em saúde plena, mas se um dia ela for atacada, família, a gente passa por crises, a gente crê e declara uma família abençoada, mas se um dia ela for atacada, essas coisas podem acontecer, mas existe uma coisa que não muda, existe uma coisa que não vacila, existe uma coisa que nunca vai mudar, é o fato de que o túmulo está vazio e Jesus está caminhando contigo, e Deus está caminhando contigo onde você for. No meio da adversidade Ele está com você, no meio do desafio Ele está com você, no meio da dor Ele está com você, no meio do luto Ele está com você, quando tudo está dando certo Ele está com você. Isso nunca muda, isso nunca muda e nunca vai mudar. Nunca muda e nunca vai mudar. Existe um Deus em movimento, existe um Deus caminhando com você. Um passo que você dá é um passo que Deus dá. O momento que você para é um momento que Ele para. O momento que você cai é um momento que Ele te levanta. O momento que você pula é o momento que Ele pula. Existe um Deus em movimento. Existe um Deus em constante movimento. Vivendo a vida com a gente, acompanhando a vida com a gente. E essa é uma realidade que nunca vai mudar. Nunca vai mudar na sua vida. Nunca vai mudar. Deus em movimento. Se você puder ficar de pé.